Se Deus é bom, por que essa crise? Se Ele existe mesmo, por que tanta morte? Por que tanta dor? Deus não pode estar no controle de todas as coisas, porque se Ele estivesse, não haveriam tantas pessoas boas morrendo ou tanto sofrimento. São perguntas como essas e outros questionamentos que tendem a surgir por pessoas não adeptas à fé, sobretudo em momentos como esses que nós vivemos. Portanto, hoje, no terceiro episódio da nossa série, eu vou esclarecer essas dúvidas. Onde está Deus na crise? O que Deus está fazendo? Será que Deus é o responsável por isso? Será que Deus se comove com tudo isso que está acontecendo? Será que de fato Ele se importa contigo, comigo? Vamos saber então um pouco mais a respeito dessas questões aqui, hoje, no terceiro episódio da série Lições de uma Crise. Eu queria convidar você para se inscrever no canal, para deixar o sininho ativado, para sempre chegar a notificação e para curtir. É importante que você comente também, tá bom? Vamos então para o assunto de hoje. Essas perguntas poderiam ser feitas, muitas outras semelhantes a essas. Esse tipo de pergunta nós a chamamos de teodiceia. O que é teodiceia? Quando e como surgiu? Teodiceia é uma palavra de origem grega, theos, justiça, que é o ato de questionar as ações de Deus em detrimento da maldade que existe na Terra. Quem usou pela primeira vez essa palavra foi um filósofo alemão. Em 1710 ele usou essa expressão. Isso é a tentativa de conciliar a maldade que existe na Terra com a onipotência e bondade de Deus. Em linhas gerais, seria o ato de questionar as ações de Deus, levando em consideração toda a maldade que existe na Terra. Ou seja, são questionadores, pessoas que questionam tudo isso. Agora, será que de fato Deus não está no controle das coisas por causa de uma crise? Bom, Leibniz, em 1710, denominou como teodiceia o ato de fazer esses questionamentos. Portanto, eu posso até inclusive elencar aqui outras perguntas que costumeiramente se faz em relação a esse sentido. Por exemplo, nós poderíamos questionar o seguinte, Como existe gente aí que questiona, se Deus sabia que o querubim ungido cairia, por que o criou? Se Deus sabia que Adão e Eva não resistiriam ao fruto, por que deixou-o ali? Eu poderia inclusive citar uma outra que é: se Deus sabia que o rei Ezequias, nos 15 anos que ele acrescentou ao rei Ezequias, teria um filho que foi o pior rei da nação de Israel, por que então ele acrescentou mais 15 anos ao rei Ezequias? Essas perguntas são perguntas que fazem parte então dessa teodiceia, que é o ato de fazer esses questionamentos, Essa maldade com a bondade e onipotência de Deus. No entanto, nós vamos ver hoje, com base em todo o contexto bíblico, se Deus de fato está ou não no controle de todas as coisas. Existe uma crise hoje na face da Terra, Existe o Covid-19, existe essa pandemia que nós já estamos aí conseguindo retornar às atividades normais. Não significa dizer que obtivemos a cura, não significa dizer que o problema está resolvido, mas pelo menos as coisas estão começando a se encaminhar aí para as atividades já mais normais, digamos assim. No entanto, é preciso ressaltar que precisamos ter muito cuidado ainda com tudo, certo? Mas diante de toda essa crise, alguns questionamentos existem. Outro dia, por exemplo, eu vi alguém dizendo que Deus não está no controle de todas as coisas. Afinal de contas, se Ele estivesse no controle de todas as coisas, não teria muita gente morrendo. E gente boa, por sinal. Mas não é uma crise que diz se Deus está ou não no controle de todas as coisas. Aliás, você sabia que no passado era costumeiro Deus usar nações pagãs, isso é, povos inimigos, para assolar a nação de Israel, para que eles se voltassem a Deus? Pois é, existe um propósito de Deus com essa crise. Qual? Eu não posso dizer aqui qual, mas existe. Se o propósito, suponhamos que o propósito hoje fosse
Deus castigar o povo para que o povo retornasse a ele, não seria novidade. Se fosse isso, não seria novidade, pois ele já fazia isso no passado. Afinal de contas, é bom lembrarmos aqui, nós temos a tendência de procurarmos Deus, principalmente quando nós estamos precisando de socorro. Ou seja, o homem naturalmente não tem o coração voluntário a Deus. Ele geralmente, a maioria, só busca a Deus quando precisa de alguma coisa. Eu mesmo gosto de dar um exemplo, que às vezes a gente faz de Deus como um copo descartável. A gente usa o copo para beber e depois joga fora. E às vezes a gente tenta fazer isso com Deus. Está precisando muito, corre atrás, Deus socorre e a gente esquece de Deus. A crise, a dor, o deserto faz com que o homem quebrante seu coração e se aproxime de Deus. Isso é fato. Mas não estou dizendo que esse é o caso agora. Se fosse, não seria novidade. Eu queria fazer um parênteses aqui para lembrar o seguinte. Quanto àquelas perguntas iniciais, que são interessantíssimas por sinal, se Deus sabia que o querubim ungido cairia, por que o criou? Se Deus sabia que Adão e Eva cairiam, por que então permitiu que eles lá ficassem? Por que não tirou o fruto dali? É simples, gente. Quando Deus nos criou, Deus nos fez homens e mulheres, com direito de escolha, com possibilidade de escolhermos. Senão, nós não seríamos da categoria de humanos, e sim de robôs. Isso é, Deus fez alguém pré-programado para fazer o que ele bem quisesse. Aí não teria graça. Mas não, Deus te deu poder de escolha. Então você escolhe, você decide o que fazer. É por isso que pelos seus atos você será julgado. Então, em rápidas palavras aqui e objetivas, a resposta é o seguinte. Onde está Deus na crise? Em seu alto e sublime trono. Deus perdeu o controle? Não. Ele é o criador do universo e o gerenciador de tudo isso. Nada aqui acontece sem a vontade dele, ou permissiva ou absoluta. A vontade absoluta que eu posso exemplificar como a morte e ressurreição de Jesus. Deus decidiu. Deus deu o seu único filho para que ele morresse para a redimissão da humanidade. Então, essa era a vontade absoluta de Deus. Estava programado para isso acontecer, isso tinha que acontecer, afinal de contas esse era o plano de Deus. É por isso que a Bíblia diz que ele deu, ou seja, nós somos partes de um projeto maior de Deus. Deus não quer que ninguém se perda, ele não quer, mas às vezes as nossas atitudes fazem com que a gente se perda no caminho. Então, a vontade absoluta é aquela que ele concretiza e nada poderia fazer ele mudar de ideia, e tem a vontade permissiva. Muitas coisas que acontecem na nossa vida é permissão de Deus. Deus permite que isso aconteça para que você pense, para que você melhore, para que você tenha a possibilidade de elaborar um pensamento, uma reflexão e melhorar em torno disso. Agora, aonde estava Deus durante toda aquela crise que Noemi passou com as suas noras? Onde estava Deus em todo esse curso da história de Ruth? Olha só, a gente acha que as coisas acontecem por acaso. Quando Ruth disse para Noemi, o teu Deus será o meu Deus, a história dela começou a mudar. Por quê? Ela começou a andar em direção a Deus. Ou seja, ela fazia parte de um povo pagão, mas agora ela se decidiu por Deus. Ela disse, não, esse Deus que tu serve, do povo de Belém, esse será o meu Deus. Quando ela diz isso, ela começa a andar em direção a Deus. Toda vez que alguém começa a andar em direção a Deus, a história dessa pessoa começa a mudar. Andar em direção a Deus significa dizer andar de acordo com o que ele deseja, com os propósitos dele, com o que ele quer. Quando Ruth fez toda aquela declaração de apoio e confessou Deus como sendo o Deus dela, o Deus de Noemi, a partir de ali a história daquela mulher começou a ser traçada pelo dedo de Deus. Hoje
eu quero então encerrar a série dizendo para você o seguinte: ande, caminhe em direção a Deus, que Ele vai mudar a sua história. As decisões estão sob seu poder, você decide. Mesmo Ruth tendo se decidido por Deus, se ela ainda assim tivesse saído do propósito por decisão própria, Deus não teria nenhuma responsabilidade sobre isso. A responsabilidade era dela, porque o poder de escolha é dela. Mas, como ela seguiu firme no propósito, ela foi honrada. Quer ser honrado? Então, na crise, mantenha-se fiel. Mantenha-se caminhando em direção a Deus. Mantenha-se fazendo a vontade de Deus. E assim, Deus vai mudar a sua história. Se inscreva no canal. 1, 2, 3, come on!